Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física do quarto período. Nessa nossa aula nós conversaremos um pouquinho sobre a relação do homem com a atividade física. Faremos algumas relações e faremos também algumas comparações e conversaremos sobre alguns conceitos. Todos nós, pessoal, precisamos fazer alguma atividade física. A saúde, o coração e o nosso espírito, eles precisam caminhar e trabalhar sempre juntos. Para que a gente possa iniciar a nossa conversa, nós precisamos saber um pouquinho sobre o que é saúde. A saúde, ela é considerada um estado completo, integral e harmônico de nossa capacidade física, de nossa capacidade social e de nossa capacidade mental. Outro ponto importante que precisamos conversar um pouquinho é sobre o sedentarismo. O sedentarismo, pessoal, é a insuficiência de atividade física. É quando a pessoa não pratica nenhuma atividade física. O sedentarismo também, pessoal, ele está muito relacionado ao seu estilo de vida. E temos hoje algumas doenças que elas estão crescendo, que elas estão aumentando devido ao estilo de vida que cada um está tendo para si. E por que isso? Porque hoje nós temos uma sociedade que está muito presa ao aumento de riqueza. E esse aumento de riqueza, esse aumento do poder econômico, ele infelizmente, ele traz algumas consequências. Por quê? Porque ele interfere diretamente na sua quantidade e na sua qualidade do seu trabalho, né? O que demanda pouco descanso, o que demanda pouco sono, o que demanda uma alimentação cada vez mais precária, o que demanda pouca preocupação com o lazer. Então, o descanso, o sono, a alimentação e o lazer são fatores importantes para que nós tenhamos uma saúde, que é um bem-estar harmônico de todo o nosso corpo. E quais são as principais doenças que estão relacionadas a esse estilo de vida? Estilo de vida que está condicionado a esse aumento de riqueza, a esse aumento do poder econômico. Nós podemos citar várias, mas principalmente a obesidade, doenças cardiovasculares, a depressão, o câncer e a diabetes, que se formos pensar, são doenças que estão relacionadas principalmente a esses fatores que eu citei anteriormente. Excesso de trabalho, sono, lazer, descanso e alimentação. Outro ponto que podemos falar um pouquinho é sobre a qualidade de vida. A qualidade de vida é o conjunto de condições de vida que contribuem para o bem físico e espiritual do indivíduo em sociedade. Então são essas condições que nós temos no nosso estilo de vida que vai nos gerar uma qualidade de vida. E a sua qualidade de vida, como é que está? A vida sedentária, pessoal, é um dos fatores que mais expõe a nossa saúde às doenças que mais crescem no mundo. Hoje, a recomendação para que uma pessoa seja considerada ativa é que ela pratique 150 minutos de atividade física moderada ou intensa por semana. São pequenos 30 minutos, 5 vezes por semana. E aqui fica um questionamento. Será que as nossas ações cotidianas elas podem ser consideradas nesse propósito de atividade física a fim de tornar a pessoa uma pessoa ativa? Aptidão física. O que vem a ser aptidão física? A aptidão física é a capacidade que as pessoas têm de praticar uma atividade física com maior tranquilidade, com um menor esforço, ou seja, numa segurança maior, evitando assim alguns riscos à sua saúde e algumas lesões decorrentes da prática da atividade física. O conceito de aptidão física está intimamente relacionado à possibilidade de nós produzirmos algum movimento de forma satisfatória. Nós temos duas aptidões físicas. Nós temos a aptidão física relacionada e ligada à saúde e nós temos a aptidão física relacionada às capacidades motoras, às habilidades. Quando eu falo da aptidão física relacionada à saúde, eu estou dizendo
sobre aptidão cardio, flexibilidade, força muscular e composição corporal, que são alguns fatores que estão ligados à nossa composição fisiológica. Agora, quando eu falo da aptidão física relacionada às habilidades, às capacidades motoras, eu estou me referindo a agilidade, equilíbrio, tempo de reação, velocidade e coordenação. Queridos alunos e alunas do ensino médio, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre atividade física e exercício físico. Atividade física nada mais é do que você trabalhar o seu músculo mais do que se você estivesse em repouso. Então toda atividade, todo exercício que você fizer que foge do que você está em repouso, você estará fazendo uma atividade física. As próprias atividades cotidianas são um grande exemplo disso. Se você vai na padaria para comprar pão, você está caminhando, se você faz alguma coisa dentro de casa, alguma atividade dentro de casa, que seja limpando a casa, que seja fazendo alguma atividade extra, além do repouso, você está fazendo atividade física. Já o exercício físico já é uma coisa programada, né? Um profissional vai programar a intensidade, a carga, a duração, então é uma coisa sistematizada. Muito disso a gente vê nas academias, né? Quando a gente vê alguns personagens trabalhando com seus próprios alunos, que é uma coisa programada e treinada. Agora, quais são os benefícios disso? Alivia o estresse, tá certo? Aumenta a sua resistência muscular, aumenta a sua mobilidade articular e uma série de fatores que melhoram a sua qualidade de vida em termos de harmonia. E se você ainda não faz atividade física, não gosta, nunca é tarde. Eu tenho amigos meus que foram descobrir, depois de longa data, qual é a atividade física ou exercício físico que ele gostava mais. Uns foram nadar depois de bem mais velhos, acharam que a natação era o que era o melhor. Outros descobriram na corrida, outros na bicicleta. Então, nunca é tarde para começar. O que não pode é ficar parado. Então, vamos com a gente, vamos mexer esse organismo para melhorar a sua qualidade de vida e você ficar forte, feras. Valeu! Fala galera do Ensino Médio, estamos aqui de novo mais uma vez com mais um vídeo para vocês. Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de força, tá? E eu vou falar também sobre o envelhecimento e o treinamento de força. Vamos lá. Aqueles que já foram, frequentam ou gostam de academia, utilizam bastante esse tipo de força. Aqueles que gostam dos esportes também. Então eu vou tentar relacionar aqui para vocês conseguirem identificar isso aí no dia a dia de vocês, tá? Nós trabalhamos, vou falar aqui para vocês 3 tipos de força, tá? A força dinâmica, a força isométrica e a força explosiva. Vamos lá. Força dinâmica, você está lá na academia, pegou aquele peso, vai começar a fazer um exercício que nós chamamos de rosca direta, que é pegar o peso e vencer a gravidade levantando esse peso. Então, quando você está fazendo esse movimento, está tendo 2 fases, a de contração muscular, que nós chamamos de concêntrica, e a de extensão, que nós chamamos de excêntrica. Então, durante esse movimento, você tem a força dinâmica, que é o fato de que a contração muscular vence a força da gravidade, tá bom? Então, durante esse movimento, você está fazendo a força dinâmica. Na força isométrica, geralmente o que acontece? Quando aquele cara vê aquela moça bonita passando, alguma coisa chama a atenção dele na academia, ele pega um peso maior que ele consegue levantar. Então ele pega aquele peso e fica segurando. Ele não consegue vencer a gravidade, ele para na metade do caminho. Tá gerando força? Tá gerando força. Tá gerando contração muscular? Tá. Só que ele não consegue vencer, não tem movimento. Esse movimento, esse tipo de força, é a força isométrica que nós chamamos, tá bom? Então olha só, quando não há movimento, mas está gerando força, força isométrica, ok? A nossa última força então é a força explosiva. Você está vindo aqui para o nosso colégio e de repente você vê passando na outra esquina um ônibus. Você já está andando, mas você vai perder o ônibus. O que você faz? Você sai correndo, dando um tiro. Você está usando toda a sua força para aquela corrida. Então isso que nós chamamos de força explosiva. É quando você já está em movimento, mas você precisa gerar mais força para vencer aquele obstáculo ou aquele movimento, tá ok? Se ficou alguma dúvida aí, depois vocês entrem em contato com a gente para a gente estar esclarecendo isso para vocês, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre o envelhecimento e o treinamento de força, tá bom?
Não sei se vocês têm o costume ou têm contato com pessoas mais velhas, vocês podem perceber que após os 35 anos as pessoas já começam a perder massa muscular, que nós chamamos de sarcopenia, que é a perca de massa muscular, tá bom? Com isso, você também perdendo sua força, você deixa de conseguir fazer algumas coisas que nós chamamos de funcionais, como que sentar e levantar, como você conseguir carregar alguma coisa e transportar para outro lugar. Então tudo isso precisa de força. Quando você começa a perder esse tipo de força, você precisa de uma estratégia para conseguir equilibrar. Então o que nós fazemos? Aí entra os exercícios resistidos, que nada mais é do que a musculação. É você ir para a academia ou num espaço e trabalhar essas forças que eu acabei de falar, onde você vai fazer os exercícios contra a gravidade, onde vai gerar o aumento de massa muscular e, consequentemente, o aumento de força. E esse aumento de massa muscular nada mais é do que a hipertrofia, do que todo mundo fala, a hipertrofia muscular, que todo adolescente, quando começa a atingir seus 17, uns até mais novos, começam a querer ficar mais fortes, aumentar o volume muscular, nada mais é que a hipertrofia. Então é isso que vocês buscam na academia. E com o passar dos anos, quanto mais velho você vai ficando, você precisa de estar fazendo um treinamento de musculação para que você consiga equilibrar aquela musculatura e onde você não vai deixar de conseguir fazer as coisas que nós chamamos de funcionais, as coisas básicas do nosso dia a dia. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado também, tá? Um grande abraço a todos e boa prova para vocês. Tchau, tchau. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre condicionamento físico e esforço físico. Antes, eu vou ler uma definição sobre cada um desses. Então, o que é condicionamento físico? É a capacidade do seu coração, seus vasos sanguíneos, seus pulmões e seus músculos têm de resistir às tarefas diárias e ocasionais, assim como desafios físicos inesperados com um mínimo de cansaço e desconforto. Vou dar um exemplo disso para vocês. Quando você está vendo que o ônibus que você quer pegar está chegando e não vai dar tempo de chegar andando até esse lugar. Condicionamento físico é você observar se seu corpo vai conseguir correr até chegar o ponto de ônibus, se você não vai conseguir correr, se você vai chegar lá muito cansado ou se você vai chegar lá bem. Então é como o seu corpo está nesse momento, é a capacidade física desse momento. E principalmente quando você tem situações inesperadas, como o seu corpo reage. E agora o que é esforço físico? O esforço físico é empregar mais força ou empenho em determinada ação, com o objetivo de conseguir melhores resultados. Fazer um esforço pode ser utilizando a força física, a intelectual ou a moral. Aqui a gente vai falar de força. E no caso, a gente tem dois tipos de força, a força pura e a força de resistência. A força pura é aquela força que você faz quando tem que pegar algo, quando tem que erguer alguma coisa com impulso. E a força de resistência, quando você tem que empregar essa força por grande tempo. A gente pode usar como exemplo a corrida. Um corredor de 100 metros, ele usa força pura, então ele tem muita força muscular para fazer aquela corrida. Um corredor de 10 quilômetros, ele usa força de resistência, ele precisa ficar um bom tempo empregando aquela força. Então, as nossas definições de condicionamento físico e esforço físico. Então, o condicionamento físico é como o seu corpo está nesse momento, no momento atual. Como está seu sistema cardíaco, como está seu sistema respiratório, sua força, sua resistência, sua flexibilidade. Qual é o seu quadro físico? E esforço, entenda que são coisas diferentes. Esforço é aquilo que você tem que fazer para a força que você aplica para alguma tarefa. Então, o esforço físico pode ser quando você tem que empregar força em alguma atividade. Você pode ter condicionamento físico para empregar essa força ou não. E o treinamento gera condicionamento físico para empregar mais força a algo. Vou te dar um exemplo. Você está lá na academia e você percebe que você consegue fazer bíceps, rosca direta, com 50 quilos. Significa que você tem força para erguer 50 quilos. Agora, se você tiver que erguer 60, você agora não tem força.
Mas se você melhorar o seu condicionamento físico, dali um tempo, treinar, fazer mais repetições, né, mais dias fazendo isso, dali a pouco você melhora o condicionamento físico e tem mais força para empregar então e fazer com 60 quilos aquela rosca direta. É isso. Obrigada. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a relação do sistema imunológico, tá bom? Com o exercício físico. Bom, primeiramente, sistema imunológico, né, é o sistema imune, é o sistema do nosso corpo que nos defende de agentes infecciosos. Isso aí vocês, inclusive, sabem melhor do que eu. Mas essa relação do exercício físico com o sistema imunológico, ela, vamos dizer que nós nos atentamos a ela tem pouco tempo, tá? Um dos primeiros estudos que se tem sobre essa relação e como a que pé está essa relação é de 1983, onde fez um estudo de caso com ultramaratonistas africanos, tá bom? Neste caso, foi reparado que esses atletas, esses esportistas, desta maratona especificamente, tiveram muitos problemas de gripe, problemas respiratórios relacionados à gripe mesmo, certo? Porém, nem nos estudos de 6 anos após, tá, de 1989, fizeram uma comprovação de que essa doença, de que eles realmente estavam doentes. Ou seja, não fizeram um swab, né? Isso que a gente está bem familiarizado hoje em dia. Então não tem como comprovar que de fato eles estavam com alguma doença. Muitas pessoas, inclusive, ao rebater esses estudos, disseram que podia ser alergia, podia ser pela própria aglomeração em si, pelo tempo, pelo estresse fisiológico em que eles estavam sendo colocados. Passados aí alguns anos, surgiu-se uma teoria, que é a teoria da curva em J. O que significa essa teoria da curva em J? Essa teoria, fazendo a figura do J aí virado para vocês, essa teoria diz que aquelas pessoas que praticam exercício em exagero têm um índice maior de ter doenças respiratórias, gripes, entre outros, do que as pessoas que não praticam exercício, que são sedentárias. E essa faixa aqui do meio, a parte mais baixa, são as pessoas que praticam atividades físicas moderadas, certo? Mas, a partir daí, essa teoria da curva em J ficou por muito tempo comprovada, tá bom? Mas como a gente sabe na ciência, nós, principalmente com relação ao corpo humano, os estudos eles vão se desenvolvendo, ok? E daí para frente, um outro cientista viu que na verdade não era muito bem dessa forma que acontecia, mas que existia na verdade uma curva em S, tá? Então complementando o J aqui é um S deitado, tá bom? Porque complementando o J ele dizia que existe sim umas pessoas que têm o maior risco de ter doenças, tá bom? Em relação à atividade física, mas que os atletas de elite mesmo, pelo treino ali, eles estavam já calejados, vamos dizer assim, entre aspas. Então, eles não tinham mais tantos riscos de ter doença. Era no mesmo nível das pessoas que são sedentárias, ok? Então, essa é a teoria da curva em S, mas que também, vamos dizer, não ficou em vigência há muito tempo, tá bom? Deu uma caída aí de alguns anos para cá. Depois da curva em S, teve-se a teoria da janela aberta. O que é isso, a teoria da janela aberta? A teoria da janela aberta, ela diz que logo após o exercício físico, há uma janela em que o praticante ali, né, de algum exercício físico, ele está mais propício a ter alguma doença. Por que essa teoria? Essa teoria se deu baseado no fato de que os linfócitos, eles que são nessas células que combatem aí os agentes virais,
eles diminuem no sangue logo após o exercício físico. Mas estudos mais recentes ainda dizem que, na verdade, eles diminuem no sangue porque eles estão nas áreas mais periféricas, ou seja, é como se eles estivessem vigilantes para qualquer tipo de agente viral, para qualquer vírus, né, que possa entrar no corpo humano. Então é como se após o exercício físico, na verdade, e esses são os últimos estudos, os estudos mais recentes, tá bom? O corpo humano está mais vigilante, por isso não está no sangue, certo? Então, o que justifica a teoria da janela aberta já a derruba logo em seguida, tá certo? Porque realmente há essa questão da janela aberta, porque há um baixo índice de linfócitos no sangue. Porém, descobriu-se que ele fica mais na parte periférica do corpo, mais vigilante, impedindo qualquer entrada de algum agente viral. Certo até aqui? Bom, a questão é a seguinte: fazer exercício físico é bom para o sistema imunológico ou não? De acordo, isso aqui, galera, agora passando um pouquinho da história, passando um pouquinho do caminho que nós fizemos até aqui, fazer exercício físico é bom para o sistema imunológico, sim. Só que é bom destacar aqui que o veneno, né, na verdade, ele em pequenas doses, ele se torna o remédio, tá bom? E em altas doses, né, o remédio se torna o veneno. Então, o que isso quer dizer para nós aqui? Isso quer dizer que fazer atividade física, de acordo com os estudos mais recentes, ele é bom sim para o sistema imunológico, desde que seja bem realizado. E como é ser bem realizado? Há indícios de que os exercícios de baixa intensidade e de forma moderada, eles são melhores para o sistema imunológico. Mas, professor, o que é baixa intensidade e o que é exercícios moderados? Bom, vamos lá. Viu-se que em atletas que praticam mais de 7 horas de exercícios por semana, ou seja, mais de 1 hora por dia, tá bom? Não é interessante, não é bom para o sistema imunológico. Porém, em pessoas que praticam até 1 hora de exercícios por dia, 7 vezes por semana, hein, turma? É bom para o sistema imunológico. Então a gente já viu que aqui o volume de exercício baixo não é um volume assim tão baixo, não é? Vocês mesmos, por exemplo, acredito que não são todos que têm a oportunidade de praticar 1 hora de exercício por dia, todo dia por semana. Algum dia você dá uma descansada, algum dia... Então, né, você tem que ter aquela recuperação. Então, eu acredito que nós estamos aí no caminho certo, beleza? Os últimos estudos que se tem foram feitos, inclusive, no estudo de caso com ratos. Separaram 3 grupos de ratos e submeteram eles ao... Tem o grupo de ratos que eram sedentários, tá bom? O grupo de ratos que praticavam de 30 minutos ali a 1 hora por dia de atividade física e um grupo que praticava de 2 horas e meia a 3 horas por dia de atividade física. Um volume bem exagerado, tá certo? E acometeram esses ratos a uma doença que para eles era potencialmente letal. Viu que nessas pessoas, no grupo de ratos, que não praticavam exercício físico, sedentários, 14% de fatalidade, tá certo? No grupo que praticava de 2 horas e meia a 3 horas, teve um aumento e foi para 41% de fatalidade, tá bom? E no grupo que praticava de forma moderada ali a atividade física, tá bom? Teve uma diminuição, caiu para 9% a fatalidade. Este é um dos estudos mais recentes a respeito da atividade física e o sistema imunológico. Então, galera, o fato é o seguinte:
De acordo com os estudos mais atuais que nós temos a respeito do sistema imunológico e o exercício físico, é que praticar atividade física é bom sim para o sistema imunológico, desde que seja realizada com sabedoria, tá bom? Não precisamos ficar preocupados em será que estamos exagerando demais e tudo, porque nós temos aí mais ou menos essa média aí de 1 hora por dia, né? Nos 7 dias que nós temos na semana, certo, galera? Então, o importante aqui é praticar atividade física com alegria, com vontade, certo? E obviamente aqui nós estamos excluindo alguns dos outros fatores que são importantes para o sistema imunológico, como por exemplo, uma boa alimentação, um bom sono, certo? A higiene pessoal, claro, também é muito importante, certo? Então, relacionando somente, isoladamente, exercício físico com o sistema imunológico, pratique a sua atividade física sem medo e seja feliz, tá bom? Um abraço para vocês, muito obrigado e até a próxima. Então, ensino médio, eu vou falar para vocês sobre o condicionamento cardiovascular, né? O sistema cardiovascular. E aí eu quero trazer um exemplo que a gente usual, né, dentro do nosso universo da educação física, dentro do que vocês vivem. O que eu vou pensar num condicionamento cardiovascular, quando eu penso no sistema cardiovascular, né? Então no centro nós temos aí o coração, né? É o coração que irriga, através do bombeamento, irriga todo o nosso corpo, todos os outros sistemas, assim como o sistema pulmonar, o sistema cerebral, o sistema locomotor. Com um condicionamento físico, né, relacionado a um sistema cardiovascular mais eficiente, você vai conseguir ter uma relação esportiva muito melhor. A gente pensando, né, dentro dos conteúdos que nós vimos no passado, né, nas vezes passadas, que foram sobre os esportes, se a gente pegar toda a gama dos esportes que nós aprendemos, sobre os esportes de marca, os esportes de precisão, de invasão, de rede, em todos esses momentos nós estamos utilizando uma eficiência fundamental, né? Quanto mais ótimo, mais próximo do melhor do sistema cardiovascular, melhor será a eficiência esportiva daquela pessoa ou do atleta. Então se você, a turma aí que gosta de prática esportiva, eu quero melhorar a minha eficiência no esporte, eu preciso estar bem condicionado na questão cardiovascular. Eu preciso que o meu coração bombeie bastante sangue, irrigue bastante a minha musculatura para que eu possa fazer com eficiência os movimentos esportivos. Esse é um ponto muito importante. Agora, o segundo ponto está relacionado à inatividade física, né? Então eu vou pegar para vocês, depois a gente vai colocar aqui uma tabela para vocês entenderem o que é em relação à frequência cardíaca, o que é eficiente e o que não é eficiente, o que eu preciso melhorar onde eu estou. Então vamos lá. Quando você está em repouso, nós temos uma frequência cardíaca de repouso, né? Ela é bem baixa. Então você está lá dormindo, acordou, certo? Você tem uma frequência cardíaca. Uma pessoa que tem um condicionamento físico bom, a frequência cardíaca de repouso dela e a máxima, elas estão bem distantes. Você tem uma frequência cardíaca de repouso baixa e uma frequência cardíaca máxima bem alta. Uma pessoa que é sedentária ou que não faz atividade física com regularidade e também tem hábitos de alimentação não saudáveis, ela tende a ter uma frequência cardíaca de repouso próxima da frequência cardíaca máxima dela. Então se ela faz um movimento, dá um tiro, um sprint, uma corrida rápida, ela acelera demais a frequência cardíaca e tende a diminuir menos, porque o coração, o sistema cardiovascular dela não é tão eficiente, chega a ser ruim ou muito ruim e faz com que o coração tenha que trabalhar de uma forma bem mais forte, né? Porque ela tem um músculo cansado, o coração é um músculo cardíaco, então ele não é treinado para bombear com eficiência aquela demanda sanguínea e acaba que a pessoa que é sedentária, ela tem uma dificuldade de
realizar os movimentos esportivos ou os movimentos do dia a dia. Então vamos lá, ensino médio. A gente aprendeu agora um pouco o conceito sobre o condicionamento cardiovascular ou o sistema cardiovascular e como ele me influencia, tanto nas práticas da atividade física, dos exercícios físicos, né, dos movimentos esportivos, quanto na nossa vida inteira. Agora eu quero falar para vocês como eu posso melhorar, né? Então, como é que eu posso melhorar o meu sistema cardiovascular? Como é que eu posso fazer com que ele fique mais eficiente, para que o meu gesto motor seja melhor? Então nós temos alguns testes, né? Nós aplicamos alguns testes, existe na literatura alguns testes de condicionamento, né? Para que você possa verificar como você está e como você pode melhorar. Então nós temos um famoso teste chamado teste de Cooper, teste de 12 minutos, tá? Ele é feito num circuito de preferência ou numa esteira, tá? E você pode procurar os professores de educação física para lhe orientar. Nós também temos o teste de 1 milha e também temos testes em bicicletas ergométricas, que são testes para você poder pontuar onde você está no seu condicionamento e o quanto você pode melhorar. Fora a corrida e fora a bicicleta, nós também utilizamos algumas metodologias para estabelecer um condicionamento cardiovascular ideal. São os movimentos multiarticulares. Alguns desses movimentos vocês conhecem, que é o burpee ou então um agachamento no ar, tá? Chamado air squat. Então, esses movimentos, né, multiarticulares, a gente determina um tempo e o aluno ou o atleta ele tem que concluir o máximo de repetições dentro de 1 minuto. E aí nós embasamos, né, uma tabela para ele poder entender onde ele está e o quanto ele pode melhorar no condicionamento físico, tá bom? Para a gente poder ter uma ideia do será que a caminhada que eu estou fazendo no parque está realmente trazendo benefício para o meu condicionamento cardiovascular? Então eu vou colocar aqui na tela para vocês uma conta que você vai conseguir fazer bem tranquilo, tá? E você vai poder entender o quanto você pode melhorar o seu condicionamento cardiovascular. Então a conta é o seguinte: você vai pegar o coeficiente, que é 220, vai diminuir, subtrair pela a sua idade, tá? E aí você vai ter o resultado, é a frequência cardíaca máxima que você vai alcançar, tá? Se você quiser, né, saber o quanto você tem que fazer para começar a melhorar, ter um resultado eficiente no seu condicionamento cardiovascular, todas as atividades que você for desempenhar, elas têm que chegar próximo, tem que iniciar com 70% da sua frequência cardíaca, para você ter um retorno de saúde, tá bom? Então você vai pegar essa continha que eu acabei de passar, 220 menos a idade, vai dar a sua frequência cardíaca máxima, e depois você vai fazer uma regra de 3 e vai encontrar a sua frequência cardíaca de 70%. E a partir daí você vai poder ter em mãos essa informação para você ir para o parque caminhar, mantendo uma frequência cardíaca inicial de 70%, para você melhorar a sua condição cardiovascular, tá bom? Então fica aqui esse assunto muito importante para a saúde de vocês, o condicionamento cardiovascular, a atividade física. Não esqueça, turma, manda o like aqui para nós, deixa a sua curtida, ativa o sininho aí em cima para nós, para sempre quando tiver vídeo você ficar por dentro. E qualquer dúvida que você tiver, pode falar conosco, os professores de educação física, e nós tiraremos as dúvidas de vocês, tá bom?